Olá, queridas mamas e papas, estamos aqui em mais um podcast Mama, Som e Riso. E hoje nós vamos abordar um tema essencialmente para as mamães, né, as gestantes e lactantes, né, massagem na gravidez e no pós-parto, né? Nós vamos abordar os benefícios e os cuidados acerca desse tema, com uma convidada mais do que especial, que é a nossa querida Andrea Góes, linfoterapeuta e massagista estética, que tem aí toda a sua expertise, sua experiência, e vai trazer essas informações de muita responsabilidade e muita importância nesse contexto, nessa fase tão delicada, né, da gestação e do puerpério. Seja bem-vinda, Andrea, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Obrigada pelo convite, é um gosto. Então, eu formei-me em massagista de estética e ao longo do meu percurso profissional fui-me formando e especializando em drenagem linfática, pós-operatório e logo vem também a grávida associada a toda a parte da massagem e do tratar e cuidar. Eu acho que é o meu lema, que é o tratar e o cuidar na parte da saúde e do bem-estar. Já trabalho na área há 19 anos. Uau. Onde o meu intuito e o meu objetivo é me manter sempre em formação. Portanto, tento sempre me atualizar e fazer formação, porque eu acho que nós estamos sempre a aprender e temos sempre que evoluir ao longo da vida. Nos últimos anos fiz formação internacional em drenagem linfática, métodos de Godoy e Leduc. E pronto, e agora tenciono também ingressar no ensino superior para, lá está, poder ajudar e dar resposta cada vez melhor aos utentes e às pacientes e clientes que me aparecem. Perfeito. É muito importante, né, essa coisa de que muitas pessoas, por vezes, com informações deturpadas, baixo nível de informação e de formação nessa área, porque é importante que o profissional, o massoterapeuta, ou como você mesmo se intitula, linfoterapeuta precisa sim. ter qualificação especializada, né, aprofundada, porque mexe com o sistema linfático, que é tão importante, né? Sim. Então, eu acho que nos últimos anos tudo o que é parte da saúde, do tratar, do cuidar, seja na grávida ou seja na mulher ou até mesmo no homem, está tudo muito banalizado. A formação chegou a um ponto em que qualquer pessoa pode fazer. Há formações de pouco tempo, para aí, sei lá, de um dia ou dois, e estamos a falar de formações que têm que ter anatomia, fisiologia, e as pessoas vão sem qualquer formação de base e já estão aptas para... As coisas não são assim, nós não estamos aqui a fazer, a amassar pão, não estamos a tratar um ser humano, temos que ter responsabilidade naquilo que... Exatamente. Temos que saber aquilo que estamos a fazer e qual o efeito que vai ter naquilo que estamos a fazer, não é? E infelizmente eu acho que hoje em dia está tudo muito banalizado, as pessoas não querem saber se aquela pessoa tem se aquele marketing funcionar bem e se for uma coisa muito falada, então está tudo perfeito, não é? Vou ali porque é comum, é muito conhecido e tem muito sucesso e toda a gente fala, né? As coisas não são assim. Eu acho que temos que ter aqui alguma sensibilidade no que estamos a fazer. E neste caso específico estamos a falar nas grávidas, não é? E nas lactantes, mais ainda. Porque não pode ser feita uma massagem como é feita uma pessoa comum, não é? Exato. Pronto. Exato. E depois existem aqui algumas atenções a ter. Uma grávida, há quem faça, eu não faço. A massagem numa grávida nos primeiros 3 meses, por exemplo. Sim. Não é? Pronto, os primeiros 3 meses são fundamentais para que todos os líquidos, para tudo que está a gerar ali o feto, para aquela formação. Portanto, e eu acho que isto são pontos também cruciais logo no início do nosso trabalho. E eu tenho muito respeito ao meu trabalho e trabalho muito para alcançar os meus objetivos e para conseguir evoluir profissionalmente. E dou muito valor a esses pequenos detalhes e esses pormenores. Com certeza. Pior do que não trazer o resultado desejado do utente é trazer complicações. Sim. Né? Prejuízos diversos por um trabalho mal executado, sem
negligenciado, né? Sem conhecimento, né? Sem perícia, né? Então, quais são os principais benefícios para gestantes e para lactante do seu trabalho? Assim? Então, vamos começar pela parte da gestante. A gestante, quando me procura, por norma, é porque se sente com muito edema, muito inchada, não é? Ela muitas vezes nem sabe que tem edema, só se sente que está muito inchada, com a perna muito pesada, porque a circulação também fica mais lenta, não é? Quer dizer, há mais acúmulo de líquido, então ela vai se sentir muito inchada, cansada, às vezes depois também com a ansiedade que traz, porque uma gestante tem durante 9 meses vive com ansiedade, verdade, se está tudo bem, se não está, e depois se mexe, e depois, não é? Portanto, todas estas questões. E então, quando a gestante me procura-me para o bem-estar, para se sentir melhor das pernas, para não sentir cansaço, para andar bem, para não ganhar edema, para não sentir a perna e não ter a perna inchada, por exemplo. E acaba por induzir também aqui um pouco o relaxamento. Sim. Pronto. Sim. Porque na gestante nós podemos fazer 2 tipos de mais até, há tratamentos específicos para grávidas que se podem fazer, mas os que eu mais faço é a drenagem linfática, manual, e a massagem drenante. A massagem drenante, neste caso, até é que elas mais procuram. Porquê? Porque nós vamos aqui trabalhar a parte da aromaterapia, que também tenho formação. Ai, que ótimo! E então, saber disso. que trabalhamos a parte da aromaterapia e lá está, mas tendo em atenção os óleos que vamos usar, que é outra coisa que tem que se ter muito cuidado, vamos trabalhar a parte da aromaterapia com o bem-estar também. Mas não podemos dizer que é uma drenagem. Não. A drenagem não leva qualquer tipo de óleo. Sim. Okay? É só mão, é uma coisa... não é considerado uma massagem, mas o movimento na drenagem é muito lento. Não é uma pressão, são movimentos muito suaves, onde nós vamos ajudar a linfa a trabalhar, não é? Para ela própria poder seguir o seu percurso e para as válvulas... Quem não sabe, a linfa é considerada, digamos assim, o nosso sangue branco. Ela percorre muito lentamente e não tem um coração a bombear, não é? Como o sangue normal. Então, o que é que vai começar? Vai começar a haver um acúmulo, não é? Do líquido na linfa, porque as válvulas começam a não conseguir fazer o seu trabalho. Porque com o andar menos, muitas vezes as grávidas deixam de andar tanto e tudo mais, o líquido começa a ficar muito lento e não consegue fazer o seu percurso normal e começa-se a acumular. Então cria o edema. Na massagem drenante nós vamos trabalhar o corpo neste caso da gestante. Só não vamos massajar a barriga, como é óbvio. Fazemos pequenos afloramentos, sempre com o óleo. É muito engraçado fazer massagem gestante, seja massagem de relaxamento, seja a massagem drenante, e passar o óleo na barriga da gestante, porque muitas vezes elas relatam aquilo que sentem, não é? O bebê ou mexe, ou fica calmo, ou então, ele está tão... deve estar a gostar, ou, portanto, há reação, é muito engraçado. Então, na massagem drenante, nós vamos induzir o relaxamento, vamos induzir também com a ajuda da aromaterapia, não é? E ela consegue, durante aquela hora e um quarto, mais ou menos, tipo, relaxar. E sai super leve. As pernas conseguem-se trabalhar de maneira que estejam com menos edema e vão super satisfeitas, vão tranquilas para casa e até acabamos por conseguir também trabalhar muito a parte da ansiedade. A drenagem linfática também tem esses efeitos, mas não vamos trabalhar com aromaterapia, é só mesmo mão, é só mesmo linfa. Na massagem drenante é que vamos por também ajudar na parte circulatória, na massagem drenante, na linfática vamos trabalhar linfa, está bem? Vamos trabalhar coisa muito lento, elas também gostam, mas hoje em dia procuram mais
efetivamente a massagem drenante, sim. Interessante. Porque lá está, algumas acham que é muito lenta a drenagem, então elas gostam também de sentir a mão, não é? E na massagem drenante nós fazemos deslizamento, não é? Enquanto que na drenagem não. Então eu acho que é aquele conforto, aquele aconchego, não é? Do cuidar, do sentir do toque, Exato, não é? exato. Que a grávida tem essa necessidade. E fica mais sensível, mais a flor da pele, né? Sim. E depois também temos a massagem de relaxamento, que também procuram, e pronto, é muito giro. Nas lactantes, trabalho muito também quando elas fazem, quando elas têm partos por cesariana, porque a cesariana muitas vezes deixa uma coisa que as mulheres não gostam, que é a cicatriz, não é? Pronto. E tendo formação em pós-operatório, trabalho muito também a parte da cicatriz no pós-parto, na lactante. Então vamos aqui induzir o relaxamento também com a parte da saúde, que é ajudar na parte da cicatrização, para que não haja aderências, porque depois muitas vezes as aderências que esta cicatriz provoca vai comprometer muitas vezes outras partes mais pélvicas, portanto, que já é a parte da fisioterapia pélvica, mas que muitas vezes vai comprometer, não é? E até mesmo no futuro da mulher. Porque há aderências de tecidos, muitas vezes fibrosas, ou então coloide da cicatriz, não é? Sim. Pronto. E consoante a pessoa, consoante o tipo de tecido, a pele pode ou não fazer estas alterações. E então nas lactantes acabamos por, quando é por cesariana, ter ainda mais esta atenção. Quando é só uma lactante, uma mamã, uma recém-mamã, o que é que ela procura? O seu momento, o seu relaxamento, o seu bem-estar, não é? O seu descanso. Quanto tempo dura mais ou menos uma massagem dessa? É assim, a massagem de relaxamento é à volta de todas elas acaba por ser para aí 1h15, porque supostamente é 1 hora, mas depois acaba sempre por ser 1h15. Às vezes, quando elas têm muito edema, pode ser um bocadinho mais. Pronto, Meu Deus, ficou contando o relógio. Ai, meu Deus, é meu momento. É o meu momento de me desligar e de me desconectar. Às vezes é difícil, porque elas às vezes vão e deixam o bebê ou com o pai, mas estão tipo, eu tenho que ter o telefone ao pé de mim porque ele pode precisar, ou porque eu deixei ele dei mama, ele está bem, mas pode acontecer alguma coisa, pode-me ligar, não é? Ou seja, elas estão sempre em stress, não é? Estão sempre ligadas. Aquilo, quando está a começar a desligar, de repente vem e dá ali um clique, tipo, se calhar. Engraçado que a Luísa falando, elas, mas pensar que nós também estivemos nesse lugar, né? E que a gente não e é fácil a gente identificar quando elas estão conectadas da forma que nós estivemos. E a gente sabe a importância desse desconectar por aquelas horinhas ali pra gente respirar e voltar cada vez mais fortalecida, né? E a contraindicação para essas massagens? A contraindicação, normalmente quando há complicações na gestante, mas aí o médico normalmente refere logo, não é? No pós-parto, normalmente passado 15 dias já se pode começar a fazer, apesar que cheguei a ter uma formadora que disse que podia ser até tipo no imediato, só drenagem, não é? Uma coisa, porque existem várias técnicas depois que nós podemos aplicar, e há técnicas que só vão mesmo ajudar ali, digamos assim, para que os tecidos ganhem alguma aderência, para que acalmar, não é? Porque a massagem não é mais do que o toque. E o toque é essencial para o bem-estar e para o conforto, não é? Não é por acaso que quando os miúdos chalejam nós vamos lá com a mão e passamos a mão, já passou, não é? O toque vai acalmar, não é? Nas contraindicações, que normalmente é mais se houver uma tromboflebite, ou então se o médico, se for uma gravidez de risco também, não é? Claro que se tiver uma doença, mas se está grávida, por norma também só se houver complicações mais específicas é que, mesmo há uns tempos atrás, quando havia uma contraindicação que vinha muito nos manuais, que era problemas de tireoide e por aí fora. Eu cheguei a ter clientes que não eram, neste caso, até gestantes, mas que
faziam, mesmo com alterações de tiroide, e equilibrava. Pronto, podia ser só, lá está, uma coincidência, mas há pouco tempo, em informações mais recentes que eu tive, já se fala que efetivamente não é uma contraindicação, uma alteração da tiroide, por exemplo. Mas tensão baixa, a drenagem vai fazer com que a tensão ainda baixe mais, não é? Porque o relaxamento, não é? Vai relaxar e vai... Exato. Até hoje só tive uma grávida que se sentiu a ficar... um bocadinho zonza, mas porquê? Porque ela tinha a tensão baixa, não é? Mas depois bebeu um bocadinho de água e tal, e passou e ficou bem. Mas eu não tenho apanhado até hoje assim nenhuma contraindicação, porque estamos a falar em gestante e lactante. Não é? A não ser que a lactante tenha alguma condição mais patológica que apareça durante a gestação ou após a gestação, mas caso contrário, normalmente não. Só se elas tiverem uma tromboflebite, uma coisa assim mais perigosa. Ok. E sobre os tipos de óleo que você usa? Quais são os óleos que eu uso? Eu uso óleos vegetais, portanto, são óleos de base. Tento usar os mais simples possível, tipo uma pepita de uva, que são prensados a frio, e isto é muito importante para não haver alterações, e eles têm que vir todos homologados, pronto, se é da pepita de uva, se não é, enfim, há aqui porque hoje em dia fala-se muito dos óleos essenciais e fala-se muito também de venda, digamos assim, em pirâmide, não é? Assim, os óleos essenciais não é brincadeira. Os óleos essenciais podem matar. Os óleos essenciais podem queimar. E há muitas pessoas que vão parar ao hospital com queimadelas, com queimaduras derivado de óleos essenciais, ou porque ingerem, ou porque aplicam na pele. Não é brincadeira. Por isso é que existem informações, são específicas, não é? E na gestante tem que se ter mais cuidado por causa da absorção. Portanto, tem que ser um óleo que seja inócuo. Estes óleos base, eles são inócuos, tudo bem, mas depois, quer dizer, eu costumo usar um óleo sempre, não é? Um óleo essencial sempre, só que em vez de ser, digamos assim, muito intenso, com mais quantidade, é um bocadinho mais diluído, para ajudar também, lá está, nesta parte do bem-estar, não é? Para elas conseguirem relaxar e ajudar, acaba por ser uma terapia. Não é? Em que vamos associar a massagem drenante com a aromaterapia. E então, o óleo que eu normalmente costumo usar é o de lavanda. Ele é inócuo, mas existem mais, também são inócuos, mas eu gosto mais do de lavanda. Acho que é aquele que normalmente tem mais efeito, que elas conseguem mesmo relaxar. Eu uso uma marca muito específica, que é da Aromes, e eles têm um óleo já feito, portanto, eu posso comprar já aquele que é o de 3 lavandas. E então... já vem pronto? Já vem pronto, sim. Eu posso diluir com óleo base depois para não ser tão... eu uso mais, caso tenha que usar numa criança, aí sim, vou diluir bastante, mas normalmente nelas até às vezes uso assim mesmo logo o óleo de 3 lavandas, ou então junto só com um pouco de pepita de uva, para caso elas estejam muito ansiosas, uso mesmo de 3 lavandas. E tenho tido bons resultados. Elas sentem-se bem. E é o que interessa, sim. Eu não abuso muito nos óleos essenciais, nem nos óleos, porque lá está, a gestante e a lactante, é preciso ter cuidado. A lactante, tudo o que eu lhe vou aplicar, claro, ela não vai estar a dar óleo, não é isso, é os efeitos que ela vai ter, vão se manifestar na criança, não é? Portanto, eu não vou estar a usar um óleo que não seja inócuo nela, e depois ela vai amamentar. Muitas vezes, quando elas vão, eu refiro mesmo, olha, o bebê pode ficar mais sonolento, não é? Tem que indicar isto, é uma indicação que pode eventualmente acontecer. Sim. Não quer dizer... A própria lavanda, ela tem isso, né? Sim, e depois na lavanda nós temos aqui pelo menos 3 que são distintas, ou seja, é que dentro dos óleos essenciais, depois eu posso ter aqui lavanda, 3 tipos de lavanda no mesmo terreno,
E até posso, sim, 3 tipos de lavanda no mesmo terreno e todas elas serem diferentes, portanto, terem aqui indicações diferentes, não é? Como o tomilho, como outras, ou seja, no mesmo terreno eles podem depois já ter aqui objetivos diferentes, porque tudo interfere com a planta. E depois também temos óleos essenciais, que é da semente e da folha e do cal. Portanto, tudo isto, e isto tem que vir tudo referenciado, não é? No óleo que nós estamos a usar. Não é óleo, é de lavanda, então é de lavanda, então isto é de lavanda, que tipo de lavanda? Não é? Ou a concentração, não é? Sim, tudo isso. Deve ser a concentração. O óleo essencial tem que ser prensado a frio, não é? E depois, por vezes, porque depois podemos ter também as águas florais, que aí já não é tão, não é de prensado a frio, não é o óleo mesmo, já é tipo o que vai do vapor, tudo isso. Mas isto é um mundo. Se fôssemos falar, não é? E se eu entrar, e estou a tentar não entrar em coisas muito específicas, porque depois também se tornaria aqui assim um bocadinho. Além de, não é que seja maçudo, porque as pessoas até podem achar interessante, mas é assim, é uma coisa que eu não gosto de abranger muito. Eu vou explicar porquê. Porque as pessoas hoje em dia ouvem e vão fazer. Sim. É perigoso. As pessoas ouvem e vão fazer. Vou fazer porque ela disse, e ela disse que eu posso e que... Não, é assim, para já, tem que se fazer uma ficha de anamnese, tem que saber, por isso é que há bocado disse, é tudo uma questão de... Não é? Já cheguei a ter uma gestante em que ela queria fazer drenagem e tinha estado internada no hospital. Mas o que é que ela tinha? Eu não sabia. Pois. Não é? Porque ela não me sabia dizer. Tive. Então, mas tiveste descolamento de placenta, né? Se tem descolamento de placenta, para já fica em casa, não lhe vou tocar. Sim. Não é? Sim. Que é repouso absoluto. Portanto, e o que é que eu refiro? Tenho que trazer um papel no médico a autorizar para fazer a drenagem. Perfeito. Não é? Eu não vou assumir uma Sim, responsabilidade sem saber o que é que se passa. Exato. Portanto, eu há bocado disse, contraindicações. Assim, é um bocadinho relativo. Porque se houver algum problema, eu vou pedir sempre um documento do médico em como me autoriza a fazer a drenagem linfática, não é? E neste caso específico eu não cheguei a fazer, disse que não o fazia, já foi há muitos anos, porque ela diz que tinha pedido à médica e a médica lhe disse na altura que eu é que sabia aquilo que lhe ia fazer e que óleos é que lhe ia usar e que massagens é que lhe ia fazer, portanto... Passou a bola para você. E eu fiquei, isto não é massagens, isto é uma drenagem, não leva óleos, não leva nada, então não é? E eu disse, olha, desculpa, não te vou mexer, se a médica não diz o que é que tu tiveste, se a médica não te dá autorização, eu não vou ser eu que vou assumir aqui uma responsabilidade, não é? Claro, quer dizer, com certeza. Cautela, tem que ter sim, cautela. tem que ter cautela, sim. E assim, quanto ao posicionamento das gestantes para fazer? A gestante, por norma, fica inclinada na marquesa, portanto a marquesa tem que ficar inclinada, tem que ficar, não fica toda deitada, não é? Quando está mais no fim, quando está mais perto do fim da gestação, aí já tem que ficar assim um bocadinho mais inclinada até, porque senão começa ali. Sim. E depois, portanto, trabalhamos sempre nesta posição e depois também vira de lado. Portanto, vira de lado, mesmo uma massagem de relaxamento. Existem já marquesas hoje em dia próprias para grávidas, em que podem virar e sim. Mas é assim, teria que ser uma coisa muito específica, não é? Tinha que ser uma clínica muito específica para ter e tudo isto preparado para a gestante. Tinha que ter uma quantidade de gestantes também considerável. E também de acordo com o tempo da gravidez. Sim, né? Porque sim. quando a gente sabe que ali dentro do terceiro trimestre, né? No segundo trimestre, a gente consegue fazer muita coisa, mas dentro do primeiro e o terceiro, a gente sabe que a gestante fica Cuidado, ali, né? um pouco mais, primeiro fica tensa, segundo a primeira parte fica mais ansiosa. Sim. E na última parte porque está tenso, pré-parto. Sim, é isso. E acaba aqui também influenciando na atenção, muitas vezes
até a questão de eclâmpsia ali e tal. Tem muitas coisinhas que acontecem na gravidez e que às vezes não consegue virar o corpo, né? Sim. Só de levantar a pressão cai. Aí dá uma vertigem, pode até desmaiar. Por norma, quando elas procuram fazer drenagem, elas não têm esse tipo de alterações. Até hoje não tive, e quando nós fazemos a ficha de anamnese, lá está uma pré-eclâmpsia e tudo, não me apareceu até hoje. Elas também, por norma, quando já estão quando têm alguma alteração, o médico também aconselha logo a ficar em repouso e não fazer, portanto, não é? Pronto, aí já é uma coisa que não vai chegar até a mim. Pronto, só chega até a mim quando está bem, não é? Exato. Não é? É assim, e eu tenho que salvaguardar-me sempre para saber, na ficha da anamnese, se está tudo bem efetivamente. Portanto, quanto tempo, se está tudo bem, se eu tenho líquido amniótico suficiente, se tem tensão alta, se tem tensão baixa. Assim, uma data de perguntas que ela tem que ser também verdadeira connosco. Não é? Sim. É só para a gestante, né, que nos ouve, ela entender que ela precisa estar bem para ela ir fazer qualquer tipo de massagem ou drenagem. Ela não pode ser assim, vai e faz. Não, elas quando vão, eu acho que aquilo que eu noto é que a gestante hoje em dia já tem uma capacidade de informação que não havia há uns anos atrás. Isso é verdade. Sim, não é? Pronto. Mas também há as falsas e as verdadeiras, né? Tem aquelas que são baseadas em ciência mesmo, né? Sim. Evidências científicas e aquelas que são criadas. Baseadas Sim. no Google. Exatamente, pronto. Mas a gestante hoje em dia, quando nos procura, já vai e faz perguntas quando não sabe, o que é ótimo. Não é? Sim. Que é ótimo. Eu já cheguei a ter uma cliente que ela era minha cliente antes de ficar grávida e foi ter comigo para ir fazer drenagem. E eu, portanto, é uma cliente que já tem a ficha da anamnese dela, já a conheço há muito tempo, e eu tive assim um pressentimento, algo disse-me assim: não estás grávida? E ela ficou-se a olhar para mim e disse-me: estou. E eu: estás grávida de quanto tempo? Ela: estou de 2 meses. E eu: não podes fazer. Ou seja, não é? Eu tenho pessoas que vêm com mais idade fazer uma massagem e eu tenho que perguntar: está grávida? Claro. E muitas vezes eu tenho que dizer: eu não estou a perguntar porque depois isto é uma situação muito desagradável, porque não é? Vai ter comigo: quer fazer uma massagem? E eu: está grávida? Numa ficha de anamnese pergunto: está grávida? E não estou grávida. Ou às vezes até tipo: posso estar só... Não é uma questão de estar gorda ou não estar, pode estar já numa fase de gestação inicial que não pode ser feita, não é? Pronto, e a gestante, ela quando vem, ela faz inclinada e vira de lado. Normalmente nunca fiz uma gestante de barriga para baixo, a não ser no pai com 4 meses, no início, em que ainda não tem barriga nenhuma, não é? Ainda consegue virar e tal. Sim, mas lá está, essa parte da ansiedade, elas ficam tão tensas e depois há aquela coisa, e depois elas às vezes dizem: eu consigo, mas eu não me sinto muito confortável, então... É estranho, não, é estranho. Não é? Já, fica só... Ela mesma orienta, né? Sim, sim. Facilita a sua vida. Sim, nós cá em Portugal não usamos muito, mas por exemplo no Brasil faz muitas massagens grávidas sentadas, não é? Portanto, inclinadas só mesmo às costas para poder relaxar toda aquela tensão que ela tem, não é? Nas costas, nos ombros, na parte da cervical. Em Portugal não procuram tanto, mas sei que no Brasil sim, que fazem muito. E seria muito estranho também ter alguma maca, como é que chama, Andréa? Marquesa. Marquesa. Um buraco para botar a barriga. Acho que seria muito estranho, né? A barriga ficar ali pendurada. Sim, porque depois os tecidos também acabam por ficar ali, não é? Sim, acho que nem confortável deveria ser. Eu acho que tem nem o peso existe da isso, barriga. né? Não, já há quem faça com essas marquesas e que manda fazer e por aí fora, mas na verdade eu acho que a pessoa não se sente assim tão confortável, não é? Mas sim, eu já cheguei a ver assim coisas... Principalmente quando já está no terceiro trimestre, com aquele barrigão enorme, né?
Elas até inclinadas se sentem desconfortáveis, porque depois aqui toda a parte fica pressionando, o diafragma e tudo. Impede. A gente não consegue nem falar, minha gente. A gente fala, parece que correu uma maratona. Tentar, então. Pois, exatamente. Olha, e a massagem? Acho que especialmente a linfática, ela impacta positivamente na produção de leite? Se tu visse algum artigo, não tem nada que comprove, não né? existe nenhum artigo em relação a isso, não. Porque se existisse as puérperas com baixa produção de leite, a sua agenda estaria lotada, né? Ia ser uma grande salvação, Lamento, né? mas eu não tenho conhecimento de nenhum estudo. Pois é. Eu que sou especialista, Não existe, não. Acredito que se calhar se beber mais água tenha mais impacto do que propriamente. Água é tudo. Menino peito. Não sei, digo eu. Ai, seria tão bom, né? Um botãozinho ali na massagem, um ponto específico e... Não, é assim, quando já tenho lactantes a fazer massagem, muitas vezes elas falam isso, tipo, portanto, vou fazer e acaba por começar a sair, não é? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve bebê agora há uns meses atrás e eu cheguei à casa dela e ela tinha o peito todo negro já, não é? Pronto, já estava assim mesmo encaroçado. Endividamento patológico. Sim, severo. E então ela massageava, ela no banho massageava para tentar, e não foi numa fase inicial, já foi com a bebê já com mais meses. E aí sim nós podemos fazer a drenagem para ajudar, não é? A drenagem, ativar a circulação, porque o sistema linfático ele é auxiliar do sistema circulatório. Exatamente, né? Então aí nós podemos fazer. Agora, não vai ter mais produção de leite. Não, exato. Não é? Vai Mas ajudar a congestão, né? Exatamente, a não encaroçar, a não ficar com mastite, não é? Sim. Todas essas partes. Porque nós na drenagem, tanto na massagem drenante como na drenagem, trabalhamos muito partes ganglionares, não é? Zonas ganglionares. Vamos aqui fazer uma estimulação. E tudo isso ajuda para que o sistema linfático consiga trabalhar melhor. E é fantástico porque nas grávidas vê-se muito perfeito. A diferença, não é? Eu só tive até hoje uma gestante que estava grávida de gêmeos, ela estava já com o pé, parecia uma elefantise, assim, uma coisa mesmo, um pé gigante. E recordo-me, portanto, ela tinha sido encaminhada pela fisioterapeuta pélvica para fazer a drenagem e ela depois comentou-me mais tarde que ela não tinha sentido assim, pronto, aquele efeito mesmo que queria, não é? Da perna, quer dizer, sentiu naquele momento, mas depois voltou. Sim, isto não é uma coisa que fica permanente. Claro, não é contínuo, né? Tem que precisar estar... Nós trabalhamos, estamos aqui Só depois que tiver, que estamos a trabalhar, estamos a fazer movimentação de macromoléculas, mas atenção, depois elas voltam todas, tipo, aquilo, não é? O que pode ajudar muito é uma meia compressiva. É apenas um alívio. Sim, mas se eu fizer uma drenagem até numa gestante e ela levar a meia compressiva e calçar a meia compressiva logo após a drenagem linfática ou até mesmo a massagem drenante, o resultado é muito mais duradouro. Olha uma dica aí. Sim. Não é? Porque nós falamos muito na massagem, mas temos que falar uma coisa que é muito importante, que é muito raro ver uma gestante a usar uma meia compressiva. Sim. E atenção, tem meia compressiva para gestante. É. Regulada. Ninguém vai apertar a barriga, não vai fazer compressão no abdômen, não. É própria para a gestante. Sim. Ela tem que ter as medidas da gestante, as medidas têm que ser tiradas de manhã, ela deve usar todos os dias e isto sim é uma indicação que pode ajudar e auxiliar durante toda a gravidez. Não é? Sim. E quando vai fazer a massagem, aí ela pode levar a sua meia. Eu já tive várias gestantes que iam fazer a drenagem e levavam a sua meinha. Uma delas, inclusive, até tinha, porque existe um equipamentozinho, assim, uma coisinha em ferro que aquilo ajuda muito a vestir a meia, não é? Então aquilo, a meia fica lá, tipo, que de mete fato o pé e puxa. Portanto, e ela levava aquilo no seu saquinho e fazia a drenagem no fim vestia. Disciplinado. Não é? Sim, porque eu já tinha feito o pós-operatório dela de uma cirurgia às pernas,
E já na altura também ela era muito disciplinada, porque tinha que levar a meia compressiva, tinha que andar sempre com ela, não é? Mas é preciso aqui, só aqui evidenciar uma coisa, que existe meia compressiva e existe meia de descanso, não é? E a meia de descanso não é a mesma coisa que a meia compressiva. E também tem a duração, o tempo que você fica com meia compressiva. Não tem uma indicação, né, da duração do tempo que você pode usar? É assim, a meia compressiva, ela deve ser vestida logo de manhã, antes de levantar. Não é ir à casa de banho e depois... Não. Está na cama, veste a meia compressiva. Eu numa convenção que tive com um médico, eu cheguei-lhe a perguntar, então, mas... Ó doutor, então e se de manhã eu quiser tomar banho de manhã? Tomas à noite? Antes de ir para a cama? Então, mas e para fazer exercício? Fazes com a meia. Ou então fazes à noite com a meia e depois de manhã, quando estás para te levantar, faltas a meia. Olha a importância da meia, né? Não é? Portanto, sim, porque é assim, nós estamos a falar de gestantes, estamos a falar de massagem, mas esquecemos de uma coisa, que é cada vez mais se fala em patologias vasculares. Sim. Não é? Nas gestantes. E não sei, eu acho que depois do Covid ficou mais... Sim, ficou muito mais evidenciado, tudo, não é? E então, eu acho que a massagem é fundamental, sim senhor, é uma indicação, ajuda imenso, é um auxílio fantástico para o bem-estar da grávida, gestante, da lactante, porque é o seu momento, não é? Em que tenta se abstrair de tudo e está ali, está a usufruir e está a conseguir ter mais saúde, digamos assim, não é? Portanto, com menos perninhas inchadas, com menos líquido, com menos edema, com melhor disposição. Eu cheguei a ter, agora por causa da melhor disposição, eu tive uma lactante que ela ia fazer a sua massagem drenante. E a bebê na altura até já estava no infantário, foi logo no início, para aí com 4 meses que a bebê tinha, se não estou em erro, e ela chegou a partilhar uma coisa comigo que foi espetacular, que foi então, que tinha ido fazer a massagem, que foi buscar a bebê e foi para casa, super tranquila. O marido chegou às 8h30 e viu-a descansadinha da vida na cozinha, fazia o jantar deles, a acabar, e pergunta pela bebê. E ela diz-lhe que a bebê estava a dormir e ele ficou assim a olhar para ela, já está a dormir? E ela assim, mas correu bem? Sim, dei-lhe bem, dei-lhe o jantar e foi dormir. E ele ficou tipo, a massagem fez-te bem, tu estás super relaxada, tu, se é assim, vai todos os dias fazer a massagem, portanto já tive mais que uma, pelo menos, mas também já tive outra lactante, que também que o marido dizia muitas vezes, tu se precisares de ir à massagem, tu dizes que eu mudo o ginásio, que é para tu poderes ir, porque tu vens tão relaxada, portanto... Tão tranquila, marido, só a massagem. Portanto, eles próprios notam a indução, a diferença e a indução que há do relaxamento, não é? Na gestante e na lactante, não só, mas estamos a falar em específico. Sim, pronto. Tem um benefício para todos, né? Para a mãe, para o bebê, para o marido também. O bebê foi dormir cedo. Coisa boa. Então, mas a conversa está boa, mas Verdade. precisamos, né, terminar. E, então, assim, qual o conselho que você daria para as gestantes, para as lactantes? Eu aconselharia as gestantes e as lactantes a cuidarem-se, não é? Usarem a sua meia compressiva durante o tempo da gestação e também no pós, porque é uma coisa que todos nós deveríamos ter, principalmente as mulheres, deveríamos ter cuidado. E também para procurarem uma profissional qualificada, verificarem bem se a pessoa que vai lhes fazer a drenagem, que vai tratar delas, se é uma pessoa qualificada para o fazer. Não é? Ter conhecimento, saber o que está a fazer, respeitar, e não ir só porque é barato. Ou porque a amiga diz que, olha, vai lá porque ela, não é? Porque às vezes o barato sai caro. É verdade, é verdade. E assim, as pessoas não se podem esquecer que nós, para nos qualificarmos, também investimos muito em nós.
Isso mesmo. Com certeza. não é? Pronto. E o meu conselho é mesmo esse, informem-se, procurem e verifiquem se efetivamente a pessoa tem formação ou não, se a pessoa tem experiência, se tem conhecimento no que está a fazer. E desfrutem, sim. Eu ia dizer exatamente isso. E desfrutem do momento, que eu acho que é tipo, não é? Eu tenho 2 filhas e eu não tive esse timing, não, nunca. Eu fui trabalhar com 20 dias após o nascimento da primeira e da segunda já tive então mais tempo em casa, mas sofri muito. Tive mastite, tive peito sempre em ferida, enfim, tive aqui uma data de coisas que eu acho que lá está. Talvez daí eu achar tão interessante e sentir-me tão bem tratar, não é? Seja da gestante, seja da lactante, seja de todo o ser humano. Eu acho que nós temos que respeitar e tentar acompanhar e dar aqui algum conforto, sim, não é? E sim, respeitar a dor e o sentimento do próximo. Sim, com certeza. Andréa, muito obrigada por sua participação. Obrigada eu. Por sua expertise aqui no nosso podcast. Obrigada. Agradecer às minhas companheiras, a Mama, o som e o riso aqui, mas esse episódio maravilhoso. E que venham os próximos, né? E votos de muito sucesso. Sim, no final, na descrição, Obrigada pela sua presença. Na descrição do vídeo a gente pode deixar o @, da Andréa e os dados para quem tiver interesse em buscar os serviços dela, fique à vontade, né? Trate-se, procure buscar a saúde, né? Porque isso é importante. E gozar a maternidade, porque passa muito rápido. É verdade, bem lembrado. Então, beijinhos para todos, obrigada pela atenção. Isso aí, tchauzinho.